1. Era uma manhã de agosto, em Estocolmo, quando Greta Thunberg decidiu que não podia mais ignorar a situação do planeta. As mudanças climáticas ficavam cada vez mais preocupantes e, mesmo assim, parecia que ninguém levava o problema a sério. Nos parlamentos de países do mundo todo, centenas de políticos se reuniam com ar sério para discutir uma lista interminável de questões, sem nunca tocar no assunto da saúde da Terra. Estava na hora de alguém lembrar a eles quanto era urgente intervir para salvar o meio ambiente e o futuro das crianças antes que fosse tarde demais. Todo o resto podia esperar. Então, naquele dia, Greta fez 2 tranças nos cabelos compridos, vestiu um casaco azul, uma camisa quadriculada e saiu da casa onde morava com os pais, levando um cartaz debaixo do braço. Nele estava escrito à mão: Skoltret for klimatet. Greve escolar pelo clima. Ela também havia preparado folhetos com fatos relevantes sobre a mudança climática que, na opinião dela, todos deveriam saber. Assim como todos os jovens suecos de sua idade, Greta deveria ir para a escola naquele dia. Na Suécia, as férias terminam em agosto e as aulas recomeçam. Em vez disso, ela subiu em sua bicicleta e pedalou até o parlamento no centro da cidade. O parlamento sueco fica em um edifício grande e imponente, de ar severo, que ocupa uma ilhota de nome complicado no meio da cidade. Rielsholmen. O fato de estar em uma ilha não é surpreendente, porque Estocolmo está construída sobre milhares de ilhas, algumas minúsculas e outras tão grandes que, ao sobrevoá-las, temos a impressão de estarmos sobre terra firme. O Riksdag, como é chamado pelos suecos, é o lugar onde se reúnem os parlamentares eleitos pelo povo para discutir os problemas do país e promulgar as leis necessárias para enfrentá-los e resolvê-los. Ou seja, é onde ficam as pessoas que realmente podem fazer a diferença. Se eles não haviam se dado conta de que o aquecimento global se tornara uma emergência, caberia a Greta lembrá-los disso. É claro que cada um de nós, nas escolhas que fazemos todos os dias, pode se empenhar em combater a poluição e diminuir o desperdício, tentando reduzir ao máximo nosso impacto na saúde do planeta. Mas, infelizmente, isso não é o bastante. As boas intenções de algumas pessoas não são suficientes. Diante de uma questão tão complexa, era necessário mudar as regras e pensar novas leis para proteger o meio ambiente. E quem mais podia fazer isso, senão os homens e mulheres reunidos no parlamento? Por isso, Greta foi justamente para lá naquela manhã. Naquele dia, 20 de agosto de 2018, ela começou sua greve escolar. Greta explicou suas razões. Os jovens não fazem o que os adultos mandam. Eles seguem seu exemplo. Como parecia que os adultos não se importavam nem um pouco com o futuro, ela estava pronta para agir. Não iria mais à escola. Estava em greve, como a gente grande costuma fazer quando protesta para conseguir o que quer. Em vez de ir para o trabalho, as pessoas se reúnem com os colegas nas praças ou nas ruas, levando cartazes e faixas. Só que Greta estava sozinha e protestava pelo bem de todos. Quem passava olhava a garota com o cartaz e ficava curioso, talvez se perguntando quem era e o que estava fazendo. Ela ficou ali sentada durante todo o tempo que normalmente estaria em sala de aula, das 8h30 da manhã às 3 da tarde. No primeiro dia, ela ficou lá sozinha e nenhum parlamentar a notou. Mas Greta não desanimou. Na manhã seguinte, acordou cedo, vestiu-se, pegou a bicicleta e voltou para a frente do parlamento, levando o mesmo cartaz. A greve continuava. Mas naquele segundo dia de protesto, algo incrível aconteceu. Algumas pessoas que passavam, em vez de apenas olharem para ela com curiosidade e seguirem em frente, resolveram parar. Greta não estava mais sozinha. Outros garotos e garotas estavam ao seu lado. No terceiro dia, havia um belo grupinho de pessoas sentadas no chão. Eram principalmente jovens, mas uma mãe com um filho pequeno no carrinho, uma senhora de cabelos brancos e um estudante que tinha levado um livro para ler também estavam lá. Os manifestantes conversavam. O clima daquele fim de verão sueco ainda estava ensolarado. No sexto dia de greve, Greta começou a sugerir a todos que falassem do protesto nas redes sociais, que postassem fotos e informações. Assim, mesmo quem não pudesse se unir aos manifestantes pessoalmente, teria a chance de demonstrar seu apoio com uma mensagem, uma curtida, um compartilhamento. A notícia começou a se espalhar. Obviamente, Greta também fazia sua parte. Todos os dias tirava fotos da Skolstrek,
a greve escolar, fazendo registros diários no Instagram. Amigos, colegas de turma e conhecidos começaram a pedir informações. Nós também podemos ir? A que horas encontramos você? Para Greta, todo mundo era bem-vindo. Mais e mais pessoas se juntavam a ela em frente ao parlamento. Elas resolviam chegar mais tarde ao trabalho ou à escola, não tomar café da manhã no bar ou não ir ao supermercado. Dia após dia, crescia o grupo de cidadãos decididos a seguir o exemplo de Greta e ouvir suas palavras, convencidos de que ela estava completamente certa. Era preciso fazer algo com urgência para salvar o planeta. Os políticos passavam por Greta a caminho de seus gabinetes no Riksdag. Embora a maioria deles continuasse a ignorá-la, alguns paravam para parabenizá-la e dizer que ela estava fazendo um ótimo trabalho. Na cidade, começaram a comentar a história de Greta, a garota de 15 anos que usava tranças. Chegavam os primeiros curiosos, jornalistas e pessoas que desejavam mostrar solidariedade. Cada vez mais mulheres iam com os filhos. Havia avós e muitos jovens. Alguém sempre levava algo para Greta comer e beber. Depois de 9 dias, o protesto continuava. Mas os manifestantes foram obrigados a ir para Mynttorget, uma bonita praça na ilha de Gamlestad, no centro histórico da cidade. Não ficava muito distante do parlamento, então não havia problema. Greta queria se manifestar, não violar a lei. Enquanto isso, crescia a curiosidade em todo o mundo sobre o que estava acontecendo em Estocolmo e um importante jornal inglês decidiu contar a história de Greta. O famoso The Guardian publicou em seu site uma matéria dedicada justamente a Skolstreck for Klimatet. A manchete anunciava: The Swedish 15-year-old who is cutting class to fight the climate crisis. A menina sueca de 15 anos que está matando aula para combater a crise climática. Muitas pessoas leram sobre a greve pelo clima nos jornais e acharam a ideia boa. Suecos que moravam em outras cidades, grandes e pequenas, de uma ponta a outra do país, ouviram o chamado de Greta e organizaram manifestações semelhantes. Em Linköping, cidadezinha no sul da Suécia, um grupo de pessoas se reuniu no centro, ao redor de um chafariz, com um cartaz idêntico ao de Greta. De Roma, chegou a fotografia de uma bicicleta. Apoiado nos pedais, um cartaz dizia: Obrigado, Greta, nós também estamos com você. Desde aquela manhã de agosto, quando ela saiu de casa pela primeira vez em direção ao centro da cidade, Greta tinha em mente um objetivo claro. Faria greve até o dia 7 de setembro, quando haveria eleições, e os cidadãos suecos votariam em seus representantes, os homens e as mulheres que se reuniriam no parlamento. Como muita gente parecia apoiar a iniciativa, ela achou que seria uma boa ideia informar o maior número possível de pessoas sobre a greve pelo clima. Foram distribuídos folhetos para convidar todos a participarem do último dia da manifestação. Nele estava escrito: Greve pelo clima. Onde? Em Mynttorget. Quando? Sexta-feira, 7 de setembro, das 8 às 15 horas. Leve algo para comer e beber e uma esteira para se sentar. Em 6 de setembro, o verão já estava acabando, o céu cinzento carregava uma promessa de chuva. Greta vestiu sua capa impermeável amarela e, em seu perfil no Instagram, escreveu ao mundo que seu protesto era um grito de socorro. O que ela pedia era razoável: um futuro no planeta Terra. Todos estavam convidados a participar. No dia seguinte, dezenas de pessoas responderam ao seu apelo. Greta havia conseguido atrair a atenção de jornalistas, políticos e cidadãos. Ela lembrou à multidão ali presente, entre várias coisas, que as emissões de gases do efeito estufa precisavam ser limitadas para evitar que o aquecimento global torne a vida na Terra impossível. Por que, então, os candidatos às eleições não tinham como prioridade máxima a solução desse problema? Por que, durante as semanas anteriores à eleição, a questão do meio ambiente não havia sido discutida? Em seu perfil no Instagram, Greta postou um gráfico que indicava quanto seria necessário reduzir a emissão desses gases perigosos para evitar que o aquecimento global se torne irreversível. O que os políticos pretendiam fazer em relação a isso? Graças a Skolstreck for Klimatet, as perguntas de Greta tinham chegado aos ouvidos dos parlamentares suecos. Agora bastava apenas esperar a resposta deles. Mas a greve de Estocolmo era só o início.